Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de mecânica clássica. Nessa aula a gente vai falar de um dos assuntos mais importantes do curso, que é o movimento de queda livre. O movimento de queda livre é uma coisa que a gente geralmente costuma estudar no começo de física, mas aqui a gente vai colocar um adicional que vai transformá-lo num problema bem sofisticado, que é o fato que num movimento de queda livre a gente precisa considerar a resistência do ar. A gente vai colocar esse fator e ver que conclusões que a gente consegue extrair desse sistema. A gente vai ver que vai tirar bastante coisa bem interessante. Então é bem legal que você acompanhe e tente entender como que é o desenvolvimento dessa, que é um dos principais resultados que a gente está vendo ao longo desse curso, tá? Então, se a gente está tratando queda livre, vamos considerar o seguinte cenário. Vamos considerar que a força é a força da atração gravitacional menos mg. Então, essa força aqui é aquela força que a gente já conhece, da Terra atraindo um objeto qualquer de massa m, com uma constante gravitacional g. Mas considere também que existe uma força de atrito proporcional à velocidade, vamos pensar nesse caso inicialmente, que faz com que esse objeto ele tenha uma determinada ou uma certa resistência, né? Então eu coloquei que essa força de atrito é contrária à velocidade, e existe esse B, que é esse coeficiente de atrito, né? Que marca, que é uma constante que varia de material para material, depende da forma, depende do tamanho, depende de várias propriedades. Como você bem sabe, uma folha de papel aberta e uma folha de papel amassada, elas caem de formas diferentes no chão justamente por causa da resistência do ar. Então a resistência do ar é uma coisa que precisa ser considerada, e nesse caso aqui eu estou considerando proporcional à velocidade. E se você quiser questionar em relação à forma, outras grandezas, o que eu te adianto é que muito provavelmente, para a gente começar a discutir, esse parâmetro que você está pensando, ele está guardado nessa variável B, que depende da forma e do tipo de espaço, do tipo de material, tipo de ar e assim por diante, tá? Então aqui está a força que a gente vai resolver o problema. Como você já sabe as forças envolvidas no problema, a gente pode usar a segunda lei de Newton, tá? Então você não tem nenhum problema nem aqui. Tênis que não tem perda de massa, então você pode usar naquele formato tradicional, que fica massa vezes aceleração, vou colocar assim, dv dt. Poderia colocar a aceleração sem problema nenhum, mas essa equação, por ter uma velocidade aqui, você vai perceber que ela é mais fácil de ser deduzida, a expressão geral dela, em termos de velocidade, então por isso que eu estou escrevendo isso dessa forma, mdv dt. E isso é igual às forças. Que forças? Força gravitacional e a resistência do ar. Então a gente tem essa expressão que está aqui. A gente precisa integrá-la para a gente encontrar qual que é a velocidade. Eu garanto para vocês que a aceleração do sistema não é algo interessante aqui para ser analisado no primeiro momento. Mas a velocidade e a posição são. Então vamos começar encontrando a velocidade. Note que não é fácil integrar ambos os lados. Justamente porque tem velocidade esse termo, então você não pode sair integrando, você tem que tirar tudo que tem velocidade para um lado e o que não tem para o outro. Vamos trabalhar nesse sentido? Então, primeiramente, o que eu garanto é que, o que eu recomendo é dividir tudo pela massa. Quando eu divido pela massa, essa equação é a mesma coisa que essa, ó. dv dt, que é a taxa de variação da velocidade sobre o tempo, é igual a menos g menos b sobre m vezes v. Então, acabei de escrever aqui para vocês qual que é, afinal, a divisão dessa equação pela massa. Eu quero isolar essa velocidade que está aqui. Então, a minha estratégia aqui antes de isolar é multiplicar por dt. Multiplicar cruzado em alguns outros termos pra gente, porque a gente tem que integrar tudo que tem v desse lado e tudo que tem t desse lado. Nada tem t, mas você não pode deixá-los juntos. Então eu vou multiplicar tudo por dt, ó. Daí fica assim, ó. dv é menos g menos b sobre m v vezes dt. Perfeito. O que tem velocidade vai para o lado de cá, então eu vou mandar para lá, dividindo, basicamente, para poder ir acumulando aquilo que tem v, e aí a gente vai pensar na forma que a gente usa para integrar esse resultado. Então vamos dividir isso tudo? Vai ficar uma coisa meio grande, mas antes de fazer isso, para não ficar um negócio tão gigantesco, você pode, se quiser, dividir tudo por v, por exemplo. Aqui, dependendo da álgebra que você seguir, você vai chegar no mesmo resultado, tá? Então se você quiser dividir isso aqui antes, depois simplificar por v, tanto faz. Eu vou começar dividindo por v, tudo aqui, ó. Vai ficar dv sobre v, beleza? Menos g sobre v. E quando eu divido por v, isso daqui fica b sobre m. Porque simplificou lá, ó, tá? Então se quiser fazer dessa forma, é uma das estratégias, mas não é a única, tá? Então, dividir tudo por v, agora eu vou dividir por esse termo, vai ficar assim, ó. dv sobre v
que é o que restou lá, divididos por tudo isso aqui, ó. Menos G sobre V, menos B sobre M, igual a dt. Nessa altura do curso, você deve estar já assustado quanto de álgebra a gente faz. É normal na mecânica clássica a gente fazer bastante álgebra. Mas não se assuste, a única coisa que eu fiz foi levar esse termo aqui, dividir ambos os lados e ele acabou aparecendo no lado dali, né? Agora, veja que eu preciso integrar isso daqui. Integrar esse lado, integrar aqui de V0 a V, e aqui de t igual a zero até um tempo qualquer, né? Então, isso é para simplificar, inclusive, né? Se quiser usar um tempo diferente, vai ficar um pouquinho mais difícil. Mas veja, uma das saídas que eu posso fazer aqui é multiplicar tudo, tirar o mínimo, aliás, dessa expressão. Ó. Então vamos fazer isso. dv sobre v sobre esse mínimo que está aqui. Ó. O mínimo entre eles vai ser Vm. Vm dividido por V dá M, então ficou menos Gm, menos Vm dividido por M dá V, BV. Isso que a gente chegou, isso aqui tudo está dividido aqui, isso é igual a dt, ó. Ótimo. Já deu uma simplificada, talvez você não consiga perceber, mas já está um pouquinho mais simples do que antes, né? Vamos fazer algumas coisas. Primeiramente, esse m que está aqui, eu vou mandar para o lado de lá, mas toma um pouco de cuidado, porque aqui você tem uma divisão de frações, uma dividida pela outra. Na verdade, esse m ele está no denominador, no numerador, né? Eu vou mandar para o denominador. E eu vou simplificar, mas vamos fazer algumas passagens aqui para não ficar muito confuso. Ó. Ficou ó, dv vezes vm, que eu dividi fração, divididos, né? Vezes, dividido por v menos gm menos bv, ó, igual a dt. Então eu acumulei tudo isso daqui e a conclusão é que eu consigo já fazer uma simplificação excluindo esse v que está ali. É um passo, né? Então vamos tentando isolar, porque lembre-se que você está tentando integrar ambos os lados e eu não reconheço, não sei você, nenhuma integral aqui imediata, né? Então você precisa fazer algumas operações para que você consiga ver a integral, porque senão você não vai lembrar qualquer regra, se existe alguma regra que pode ser usada, ou se é uma equação diferencial, que precisa de uma regra mirabolante, né? Que não é o caso. Então vamos continuar com essa álgebra que está aqui. Eu não gostei dessa massa, eu vou tacá-la para o outro lado e a gente vai ficar assim, ó, dv, que divide. Esse sinal negativo eu também não gostei dele, então eu vou colocar assim, ó, gm mais bv é igual a menos dt sobre m. Então já simplifiquei aqui. Olha só o que aconteceu. Aqui ficou menos dt sobre m, aqui dv sobre gm mais bv, né? Vamos fazer mais uma simplificação para você conseguir perceber que aqui está aparecendo uma integral de dv sobre um composto de v. Um composto de v, quando é linear desse jeito, você faz integral direta, usando a inversa da regra da cadeia, né? Quando você vai integrar. Então veja que vai ficar fácil aqui. O que eu vou fazer para a gente conseguir ver isso? Vou multiplicar tudo por b. Olha só. Quando eu multiplico por b, eu vou ficar assim, ó, dv, que divide. Vou multiplicar por b aqui vai ficar g, deixa eu só pôr certinho para não ficar uma bagunça, gm sobre b mais v. Então veja que eu multipliquei por b nos dois, quer dizer, desculpa, dividi por b nos dois, dividi aqui por b, dividi aqui por b, acabou aparecendo isso daqui. E aqui vai ficar menos b dt sobre m. Confere, tá? Então pause o vídeo, tá? Porque não adianta às vezes você olhou, por que tá rápido? Porque você pode pausar. Pausa, dá uma olhadinha, confere. Como que o b veio aparecer aqui? Eu multipliquei ambos os lados por b. Parece que ele dividiu aqui, mas se você fizer a prova real, você vai perceber que a gente tem o mesmo resultado que tá ali. Agora eu posso finalmente integrar, porque aqui você consegue, talvez, verificar que essa integral dá para fazer. Eu vou integrar ambos os lados. Nessa integral de velocidade, eu vou fazer de velocidade inicial até velocidade final. Qual é a expressão? dv sobre gm sobre b mais v. E do lado de cá, eu vou integrar também do tempo, que eu vou considerar zero para facilitar a sua vida, mas você pode escrever t0 sem problema nenhum, até t dessa expressão, menos b dt sobre e. Duas integrais aqui para você resolver. A integral da direita tem que ser simples e da esquerda também, né? Até porque quem faz mecânica clássica é gênio, né? Escolheu fazer essas coisas de maluco. Agora, né? Vamos ver o quê? Né? Tem que ter uns cálculos diferentes, né? Mas bem, vamos ver. Aí, agora a gente vai integrar. Então, vamos integrar isso daqui, ó. dv dividido por isso daqui, a integral é logaritmo neperiano. Consulta a tabela, u igual a gm sobre b mais v, du é 1, porque só isso aqui depende de v. Então, quando você integra isso aqui, você acaba encontrando ln
daquela expressão toda. Gm sobre B, deixa eu só pôr certinho, trocar a ordem para ficar igualzinho que eu anotei, ó. V mais Gm sobre B. E lembre-se, isso é o que o pessoal erra para chegar no resultado certo, ó. Aplicando nos limites de integração. Quais são eles? V0 até V final. Tá certo? E é essa a expressão. Igual a integral de t aqui. Quando você integrar em função de t, vai dar menos bt sobre m. Então, como eu falei, a integral da direita é bem mais simples, né? Você já chega no resultado, tá ali certinho. Não coloquei constante, porque é uma integral definida, ó, tá vendo? Então, tá resolvida aí nossa expressão, né? Claro que aqui a gente vai precisar substituir nos limites de integração. Eu já substituí t e t0, mas falei para tomar cuidado aqui, porque a gente vai fazer uma simplificação. De novo, se não quiser fazer simplificação, não tem problema, você chega no resultado também, tá? Mas eu vou simplificar aqui. Eu vou supor que a velocidade inicial na queda livre é 0, tá? Se não for 0, não tem problema, porque você pode encontrar uma velocidade que não é 0 e começar um modelo a partir dele. Então você, imagina, minha velocidade inicial não é 0, é 10. Então roda esse modelo até chegar em 10 e começa a partir dele. Vai dar certo também, tá? É só tomar um pouquinho de cuidado, que é uma artimanha, mas vai funcionar também, tá? É só pra você ter uma noção disso. Tô supondo velocidade inicial igual a 0. E a gente vai substituir os limites de integração. Veja, ó, vai ficar ln de v mais gm sobre b. Apliquei o valor final. Menos ln de gm sobre b. Igual a menos bt sobre e. Por que tem esse resultado aqui? Porque você tem que substituir o zero. Então, lembre-se que aqui, quando você colocou de 0 até t, você colocou direto lá. Colocou o zero, e aí você, tudo bem, 0, zerou, bt sobre m. Mas zerou justamente porque quando eu substituo t por 0 aqui, dá 0. No final das contas, na verdade, você tem aqui um menos 0, mas você não está olhando para isso daqui. Então, tome cuidado, porque às vezes a gente tem o hábito no cálculo, né, de fazer as coisas meio direto assim, e acaba pulando etapas que às vezes não é tão necessário, mas isso atrapalha agora, né? Por quê? Porque você tem que substituir o zero. Quando substituir o zero, deu um termo aqui que tem algum significado, tá? Tome cuidado. Bem, ln de uma coisa menos ln de outra é ln de divisão entre elas. Então vai ficar um ln gigante aqui de v mais gm sobre b, que divide gm sobre b. Isso é igual a menos bt sobre m. Aqui eu já tenho a equação resolvida, tá? Ela está mostrando o valor de v, só que na forma que a gente diz, implícita. Eu não tenho v igual a alguma coisa, que é a forma explícita. Então, o meu objetivo agora é isolar o v. Por quê? Primeiro, que vai ser mais fácil para a gente analisar o que está acontecendo com essa velocidade. Segundo, porque na hora que a gente for encontrar a posição, basta integrar a velocidade, e ela é bem mais fácil de fazer se você tiver ela de forma implícita. Vai ficar bem mais fácil do que isso. Se você perceber, essa nossa dificuldade que a gente teve para chegar até aqui foi justamente porque a gente tentou forçar com que a expressão fosse explícita. Coisa que ela não era, né? Ela era implícita e num nível bem mais difícil do que ficou aqui, né? Ótimo, a gente chegou naquilo ali. Como que a gente faz para evidenciar, afinal de contas, esse ln e transformá-lo no isolá-lo? Se é um logaritmo neperiano, aplica o exponencial em ambos os lados. Exponencial de ln elimina. E aqui fica exponencial de menos bt sobre m. Olha só o que vai sobrar. Vai ficar assim, ó. V mais gm sobre b, que divide gm sobre b. E isso vai ser igual a, vamos ver, exponencial de menos bt sobre m. Exponencial menos bt sobre m. Então, acabei de dar uma melhorada, né, nessa expressão. Vamos lá, a gente está quase isolando o v. Multiplica tudo por gm sobre b. Vai ficar assim, ó. V mais gm sobre b. Isso é igual a gm sobre b, que multiplica exponencial de menos bt sobre m. Tá aqui. E agora, tá quase isolado. Só eliminar ou mandar para o lado de cá, subtrair o gm sobre b. Quando você fizer isso, você já obtém a expressão. Só que eu vou escrever de um jeito levemente mais simplificado. Vou até dar uma conferência aqui para ficar igualzinho. Vou escrever assim, que é o que às vezes a gente costuma encontrar no livro, para simplificar. Então a gente vê menos mg sobre b, a gente escreve assim, mg sobre b, que multiplica, olha só, esse valor aqui, gm sobre b, quando eu passar para o lado de cá, vai ficar menos gm sobre b, então isso aqui tem que multiplicar 1.
Esse aqui, ele é positivo, então eu vou ter que colocar menos. Por quê? Menos com menos vai dar mais. mgb falta E na menos bt sobre E. Acabei de encontrar, finalmente, qual que é a expressão para velocidade à medida que o tempo passa, quando a gente tem um problema de queda livre, tá? Considerando, nesse caso, a resistência do ar. Veja que não é uma resposta trivial, tá? Se você está tendo dificuldade para entender, fica tranquilo que você com certeza não é o único, não é uma coisa fácil de entender. Mas o que você precisa começar a perceber é que, com certeza, esse resultado não é aquele que a gente vê nos cursos de mecânica básica. Por exemplo, V igual V0 mais AT, isso não existe aqui, nem aquelas outras expressões. Quando a gente considera resistência do ar, note que a expressão de velocidade é completamente diferente. É uma função exponencial decrescente. Porque veja, você tem E na menos BT sobre M e um valor negativo aqui. E esse E na menos BT sobre M, quando T tende a infinito, isso aqui tende a zero. E a gente vai tentar analisar o que acontece, afinal, com essa velocidade nesse cenário, tá? Se você quiser analisar, a gente tem duas saídas. Ou você analisa daqui direto, e eu gosto muito dessa análise, ou você analisa a partir da série de Fourier, que é o que o livro indica pra gente. Bem, vamos fazer a do livro pra gente não se perder muito. Eu vou expandir a série de Fourier. Quando a gente expande, a gente percebe... série de potência, aliás, não de Fourier. A gente percebe que essa velocidade, ela pode ser escrita assim, ó. Menos g, que multiplica 1 mais meio de bg sobre m, t quadrado, mais e assim por diante. Tá? Essa expressão aqui é a expansão em série de potência do e menos bt sobre m, já combinado com os outros termos que estão aqui. Então, quando eu expando em série de potência, ele continua, né? Uma potência até a quarta, até a sexta, até o final, né? Até ter infinito, sei lá. Isso aqui, quando eu trunco e escolho só até o t quadrado, eu já ganho uma expressão que aqui é uma aproximação, por isso que eu marquei isso daqui ali, né? E note algumas coisas, tá? Quando a gente percebe isso aqui. Veja. A gente consegue fazer algumas análises. Quais? E aqui é importante que você entenda, porque é a grande novidade que aparece quando a gente está falando de física, de mecânica clássica. Porque, olha, se você tiver um tempo muito menor que um valor que eu vou chamar aqui de EM sobre B, vamos colocar assim, o que vai acontecer com esse valor? Se você tiver um tempo muito, muito menor que m sobre b, ou seja, o começo do movimento, o que você vai perceber é que essa velocidade, ela tende, ela aproximadamente, ou tende, né, a menos gt. Como que eu sei disso? Justamente pela análise da série de potência. Veja, ó, se esse t ele tender a m sobre b, quando você simplifica essa expressão toda, você vai perceber que isso aqui está se aproximando a menos gt. Como faço isso mais uma vez? T ao quadrado é t vezes t. Pense o t muito menor que m sobre b e simplifique. Você vai perceber que a gente tem uma aproximação desse tipo. Então o que a gente acaba percebendo é que quando você tem um tempo muito pequeno, esse movimento ele começa da mesma forma que a queda livre, que a gente analisa sem a resistência do ar. Então é muito parecido. Agora, com a resistência do ar, uma coisa muda. E muda a depender do tipo de objeto. Ou seja, do fator B. Lembra que o fator B ele guarda pra gente o formato do objeto, características que o ar tem e assim por diante? Então, essa medida ela está mostrando pra gente que está acontecendo, que isso restringe o tipo de movimento. Mas lá no começo, bem no começo, com um tempo extremamente pequeno comparado a esse valor, o movimento é o mesmo movimento de queda livre que você já conhece, tá? Agora, o que significa, né? Despreza essa resistência do ar, né? Agora, quando o T tende a infinito, ou seja, quando você está fazendo um T muito grande, o que a gente acaba percebendo, e aí você analisa aqui, ó, é que ó, quando o T está tendendo a infinito, olha só, T tende a infinito, E na menos infinito tende a zero, e isso aqui vai tender a menos mg sobre B. Se é uma velocidade apontando para baixo, se é um movimento de queda livre, se colocou o referencial para cima, e é um valor fixo. E olha só o que acontece. À medida, olha, isso é importante, à medida que o tempo aumenta, essa velocidade ela se aproxima de um valor fixo, que é um limitante. Então não pense que se for colocar um objeto caindo de queda livre do começo até um valor infinito, que isso aqui vai ganhar a velocidade até não dar mais. Não é isso que acontece. O que vai acontecer é que isso tende a uma velocidade limitante. A essa velocidade limitante a gente dá um nome na física. Ela é chamada de velocidade terminal.
Tenho certeza que você já ouviu esse nome, porque a velocidade terminal, quase como a velocidade de término do movimento, é a velocidade com que esse objeto vai continuar caindo depois que atingiu um tempo muito grande. Então, essa velocidade, que é calculada menos mg sobre b, é chamada de velocidade terminal. Quando ele atinge próximo ou na velocidade terminal, ele não aumenta a velocidade nessas condições que a gente tem. Então, isso é muito interessante, essa grandeza que a gente tem. Um corpo em queda livre, quando ele solta, ele atinge sempre uma velocidade terminal, uma velocidade que ele não aumenta mais de velocidade, tá? Nessas condições. Isso é bem interessante, porque você poderia pensar que soltando um objeto de uma distância enorme, ele vai sempre aumentar a velocidade, isso não acontece, tá? Existe um limite para isso acontecer. Agora, vamos dar uma pensada sobre a posição, antes de discutir mais um monte de coisa, porque essa aula é a maiorzinha, com certeza, desse bloco aqui. Vamos lá. Aí encontrei a velocidade, que eu infelizmente apaguei, mas agora a gente vai integrar para ver o que acontece, tá? Então a gente estava assim, ó, velocidade dx dt, como eu apaguei ali, eu vou só copiar aqui, mg sobre b, tinha um menos, né? Eu não sei o que eu fiz com ele, menos mg sobre b, que multiplica 1, menos exponencial de menos bt sobre e. Então era essa expressão que eu tinha aqui, né? Concorda ali? Eu só mudei o v, já evidenciando que velocidade é a taxa de variação da posição são do tempo. Já tem aquela expressão, ótimo. Agora, veja, dx dt, ótimo. Vamos integrar, integra em ambos os lados. Eu vou escolher aqui para facilitar a integral de x0 igual a zero. Então vamos considerar que o começo do movimento, a minha posição inicial era zero, para facilitar a tua vida. A posição final é x. Daqui vai ficar dx é igual a integral de t0, vamos também, a gente já considerou t0 como zero, até um tempo final de toda essa expressão, menos g sobre b, vezes 1, menos exponencial de menos bt sobre m dt. É para ser simples essa integral, bem mais simples que a outra, inclusive é uma integral que a gente já resolveu várias vezes, né? Integral de x0 até dx, de x0 0 até x, dá x. Igual. Agora, essa expressão que está aqui vai ficar menos mg sobre b, em evidência. Essa integral, a integral de 1 vai dar t, e essa integral toda ali vai dar... bem, vamos escrever certinho aqui para não ficar uma salada. Vai ficar t menos, só que vai ficar mais daí, mais b sobre m, exponencial de menos bt sobre m. Veja se eu integrei certo, e aqui lembre-se que você vai substituir x, que é o t, né? t0 igual a zero até t, tá? Vamos ver se eu integrei certo? Como que você descobre? Derivando, ó, a derivada disso aqui dá 1, e a derivada disso aqui, b sobre m evidência, derivada de exponencial menos bt sobre m, é exponencial ela mesma, vezes menos b sobre m. Se é menos b sobre m, eu derivei ao contrário, vai ficar m sobre b. Então, acabei de conferir ali. Então aqui, m sobre b. Opa, acerta agora. Mais m sobre b. E é mais pelo mesmo motivo. Faz a prova real, você vai encontrar isso dali. Beleza, vamos substituir os limites de integração e ver o que vai acontecer nessa expressão, tá? Então, quando você substituir os limites, toma cuidado, porque como tem uma função exponencial, você tem que substituir o limite, porque ele não vai dar zero, tá? Ele vai dar 1 ou alguma coisa assim, então vamos ver. Vai ficar assim, ó, x é igual menos mg sobre b, que multiplica. Quando substituir t, vai ficar t, horas, e m sobre b, exponencial de menos bt sobre m. Quando eu substituir o zero, aqui vai dar zero, mas aqui vai dar menos m sobre b, né? Vou colocar aqui dentro, né? Porque está multiplicando, menos m sobre b. Então tá aqui toda a expressão, né, que a gente acabou encontrando. Vamos ver se eu fiz certinho. Certinho. Ótimo. Se você quiser trabalhar um pouco com essa expressão, você pode distribuir esses termos ou colocar em evidência. No caso aqui, eu coloquei os termos em evidência e coloquei, vamos ver, m quadrado e g e b quadrado, todos esses em evidência. Quando eu faço isso, ó, olha, vamos trocar a ordem também, ó. Esse termo aqui vai dar, bem, o g eu coloquei ali, eu comi o g, né? mg, não, o g tá ali, né? Quando eu colocar esses termos em evidência, vai ficar 1 menos b t sobre m, para gerar esse termo que está aqui.
mais menos E na menos BT sobre E. Então veja ó, que eu coloquei M quadrado de evidência e B quadrado de evidência, que estão aqui. O G já estava em todos, continua aqui. Agora, você coloca, para você obter esse termo aqui, como o menos já está lá, fica 1. O outro termo fica menos BT sobre M. Aqui vai ficar positivo agora, desculpa. E menos E na menos BT sobre M. Confere aí, mas o resultado é esse daí sim, tá? Ótimo, a gente já encontrou a expressão de posição. Se você quiser expandir em série, a gente pode tirar uma análise aqui para ver o que acontece com tempos muito pequenos, né? Por exemplo, ou tempos muito próximos muito menores que M sobre B, e com tempos muito maiores. Então, quando a gente expande em série, você vai obter menos meio de GT quadrado mais 1/6 de BG sobre M vezes T ao cubo, mais vários termos que a gente pode truncar aqui, ó. Olhe, tá certinho. Olha, quando a gente tem essa expressão que a gente tem aqui, você já pode tirar uma análise, que é a análise de série, de potência, é muito boa para valores muito grandes, para analisar valores pequenos, porque esses fatores, eles alteram muito, e esses alteram muito pouco. Então você acaba vendo o que acontece em um intervalo pequeno, né, de expressão. Agora, vamos lá. Se o T for muito menor que M sobre B, o que a gente analisa aqui? Que esse valor de x, ele tende a menos meio de GT quadrado. V0, lembra da expressão, né? X igual a x0 mais V0t, que velocidade inicial 0, mais AT quadrado sobre 2. Aí, a aceleração é g, t quadrado sobre 2 e é negativo que está apontando para baixo. Ótimo, tá aí toda a expressão. Então veja, mais uma vez, no começo, para um tempo pequeno, despreza-se a resistência do ar. O movimento desse objeto é o mesmo de antes. Agora veja assim, ó. Se o T for muito maior que M sobre B, o que acontece com essa expressão, com a posição? Aí você vai olhar aqui, ó. Quando o T for muito maior, isso aqui vai tender a M quadrado G sobre B quadrado menos MGT sobre B. Tá aqui. Essa expressão, esse valor que está aqui representa a posição em que o objeto vai atingir a velocidade terminal, que é quando o tempo é muito maior que M sobre B. Então, a partir daqui, ele está... é o movimento, vamos dizer, que ele vai fazer quando ele está em movimento em velocidade terminal, tá? Tem mais algumas coisas para a gente discutir, mas eu vou cortar um pouquinho esse vídeo para a gente continuar essa parte de queda livre no próximo, tá? Que vai dar um problema na câmera, não sei, né? Então, já volto.